Vamos abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. O pastor Eduardo pregou hoje sobre Atos 2, né? E como ele disse, foi uma coincidência do Espírito Santo, foi Jesuscidência. A palavra de Deus hoje é a manifestação do poder. A palavra de Deus diz assim: a cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando o olho, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa de Pedro. Alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé e passou a andar com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava. Assentando-se à porta formosa do templo, se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo, o justo, e pedistes que vos concedeste um homicida. De Sarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes. Reconheceis sim a fé que veio por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo que já foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Até aqui. A manifestação do poder.
Irmãos, o livro de Atos, ele é o livro que conta, né, quando Jesus já estava, né, sendo o primeiro capítulo do livro de Atos fala de Jesus já sendo levado ao céu. E aí, dois anjos falaram assim: olha, da mesma forma que vocês estão vendo Jesus ir para o céu, ele vai retornar. Depois tem o capítulo 2 de Atos, que é o capítulo que o nosso irmão Eduardo pregou hoje pela manhã, que é o cumprimento da promessa. Jesus falou para os seus discípulos ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E com esse poder a igreja estava crescendo. Agora, no capítulo 3, em Jerusalém, nesse livro de Atos, começam a falar do poder, da manifestação do poder através da vida dos seus discípulos. E a primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração, você só pode dar aquilo que você tem. Quando Pedro e João, eles estavam indo para o templo, que eles encontram o coxo, que eles encontram esse homem aleijado, o homem está pedindo o quê? Dinheiro. O homem está pedindo uma esmola. Mas Pedro e João, eles não tinham dinheiro. Então, eles não poderiam dar aquilo que eles não tinham. Eles estavam naquele momento ali desprovidos de recursos. Então, eles não podiam dar. Mas aquele homem está ali, na porta do templo. Porque naquela época, as pessoas com algum tipo de deficiência, elas não poderiam entrar no templo. Porque imaginavam e colocavam um rótulo, uma marca naquela pessoa, de que ele era um condenado de Deus, que Deus não amava. Então, aquele homem na porta do templo, ele está pedindo uma ajuda em dinheiro. Mas Pedro e João não têm dinheiro. Então, Pedro e João, ele fala para aquele homem coxo, olha para nós. E quando ele fala, olha para nós, Pedro fala, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Então perceba, eu não posso dar aquilo que eu não tenho, aquilo que não é meu. Esses dois meninos puderam dar hoje aqui como oferta, uma oferta porque eles tinham para dar. Porque eles trabalharam, receberam dinheiro e eles podem contribuir. Mas se eles não tivessem, ainda que no coração deles tivesse o desejo de dar, eles não poderiam dar. Então, a primeira coisa, você só pode dar aquilo que você tem. E às vezes, nós imaginamos que nós não temos nada para dar. Às vezes você pode imaginar assim, eu queria ajudar uma pessoa financeiramente. Mas você não tem. Você não pode dar. Mas aquilo que você tem, você pode dar. E Pedro e João, eles tinham. Eles tinham o quê? Eles tinham a autoridade, o poder dado por Jesus. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Irmãos, hoje nós temos mais recursos, humanamente falando, do que nós precisamos. Com o avanço da tecnologia, nós temos mais comida. Com o avanço da tecnologia, nós temos mais roupas. Com o avanço da tecnologia, nós temos mais recursos.
Mas sabe o que está em falta? A presença de Jesus. Isso está faltando. Olha, eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Olha, eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus, essa briga na sua família, por falta de dinheiro, vai acabar. Eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus, a porta dessa escola que você está querendo, ela vai se abrir. Eu não tenho nem ouro nem prata, mas em nome de Jesus, o concurso que você está pleiteando, você vai conseguir. Irmãos, a igreja tem Jesus. A igreja tem Jesus. Lucas, capítulo 9, versículo 12. Põe aí, por favor. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram. Não, eu anotei alguma coisa errada. Vê aí o versículo que diz. Então Jesus, reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios para efetuarem curas. Será que é? Está próximo do capítulo 10, que foi a saída dos discípulos. Ou será que esse é a... Vê aí. Oi? Elas vão procurando ali. Contei isso eu também aqui. Atos 2, 4. Lucas 9, 1, 2. Pronto, olha que maravilha a tecnologia. Isso, obrigada. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. Quem deu a autoridade? Jesus. Por que Pedro e João puderam curar aquele coxo? Porque Jesus já havia lhes dado autoridade. Atos 2, 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Irmãos, todos que aguardaram em Jerusalém receberam o poder do Espírito Santo. Não houve exclusão. Aqueles que obedeceram e permaneceram, ficaram, eles receberam poder. Atos 1:8, que foi a promessa. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Pedro e João, eles não tinham recursos financeiros, eles não tinham dinheiro. Mas eles tinham recursos espirituais para trabalhar em prol do reino de Deus. Hoje, irmãos, nós estamos confiando mais nos nossos recursos financeiros. Infelizmente. Eu tenho que fazer network. Irmãos, nós temos que estar conectados em Jesus. É Jesus que nos conecta às pessoas certas. É Jesus que nos coloca nos lugares aonde nós precisamos estar. É Jesus que abre as portas
Porque a porta que ele fechar, homem nenhum vai abrir. Mas a porta que ele abrir, homem nenhum vai fechar. Irmãos, estamos vazios. E não é nem mais por falta de tempo, irmãos, porque hoje com a tecnologia, nós não vamos mais buscar lenha para fazer comida. Nós já temos o gás na nossa casa. Hoje, o arroz já está debulhado. Você não precisa mais ir lá catar o arroz, debulhar o arroz, para poder levar para casa, para cozinhar, para poder fazer. Você já compra ele no mercado e já faz. Isso quando você não compra aquele saquinho já pronto, que é só você botar na água fervendo e acabou. E eu vi um vídeo essa semana do rapaz, ele fazendo uma comida lá na China, que agora não precisa nem de micro-ondas, nem de fogão, não precisa de nada. Ele já coloca um saquinho, já tem um recipiente de plástico, coloca o saquinho ali dentro, joga a água, coloca a comida, começa a sair uma fumaça, e em 12 minutos a comida está pronta. Então não é mais por falta de tempo, mas é por falta de prioridade. A igreja hoje não tem poder mais por falta de prioridade. Jesus não é mais a nossa prioridade. A minha prioridade é eu realizar os desejos do meu coração. Então, hoje eu não tenho capacidade de falar para uma pessoa, em nome de Jesus, levanta e anda. Porque eu não tenho o poder. E por que a igreja hoje está sem poder? Porque nós não temos mais intimidade com o autor da vida, Jesus Cristo. O milagre, irmãos, ele acontece em nome de Jesus. É no nome de Jesus que o milagre acontece. No versículo 6, diz assim: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, não possuo dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. João 14, João capítulo 14, versículos 13 e 14, por favor. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. É no nome de quem, irmãos? De Jesus. João 16, versículo 23 e 24. 16, versículo 23 e 24. Naquele dia me perguntareis, em verdade vos digo, que se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Irmãos, aquele homem estava pedindo dinheiro. Sabe o que ele recebeu? A cura. Se ele não tivesse sido curado, a alegria dele não seria completa. Porque naquela época, ele ia continuar não podendo participar do culto, do templo. Ele não podia ir ao lugar de adoração, ele só podia ficar na porta. A alegria daquele homem se tornou completa porque, em nome de Jesus, ele foi curado. A gente tem que ter uma visão, irmãos. Uma visão espiritual. A visão é o que aquela pessoa realmente precisa. É de dinheiro ou de uma porta de emprego? É de dinheiro ou uma bolsa de estudos?
para ela se capacitar? É de dinheiro ou de um aconselhamento? E junto desse pacote, nós que somos cristãos, temos que dar Jesus. Temos que mostrar Jesus. Temos que explicar quem é Jesus. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, não adianta nós irmos no hospital e darmos um dinheiro para a pessoa que está morrendo. Ou Jesus cura, e o principal não é a cura, é a salvação, ou Jesus salva. Nós precisamos estar ligados com Jesus para sabermos o que Ele quer fazer. Muitas vezes nós estamos como esse coxo sentado à porta do templo. Porque quando você vem para o culto, você não presta atenção, você não se coloca num lugar de adoração, você está igual aquele homem aleijado na porta do templo. Você não está desfrutando da presença de Deus. Aquele homem na porta do templo, ele não estava desfrutando do que estava sendo oferecido. Então, irmãos, o milagre acontece. E esse milagre não acontece pela pastora, pelo pastor, pelo irmão, pelo missionário. Esse milagre acontece pelo nome de Jesus. Irmãos, ajudem pessoas a receberem o milagre. Essa história, Samuel, diz que aquele homem ele estava lá. Lucas e Samuel. Diz que aquele homem estava lá na porta do templo. Mas só que Pedro falou essa palavra, mas ele não captou muito bem. Aí Pedro sabe o que faz? Pedro estende a mão. É mais ou menos como essa imagem aqui. Ele estende a mão. Levanta. Às vezes você está falando de Jesus para uma pessoa, mas ela ainda não está compreendendo. Você precisa dar a mão e falar assim, levanta. Você precisa ser apoio. Você precisa dar ajuda. Você precisa dar mais um passo para que aquela pessoa possa viver o milagre da salvação. Porque o maior de todos os milagres é a salvação. Então Pedro fala assim, vem aqui. E aquele homem se levanta. O milagre aconteceu, diz a palavra de Deus, no mesmo instante. No mesmo instante, a cura aconteceu. E não só a cura, como houve um fortalecimento espiritual. A fé daquele homem. Aquele homem, ele não andou não, irmãos. Ele saltou. Você tem que pregar Jesus para as pessoas, que elas possam fazer que nem esse homem, entrar na igreja saltando de felicidade. Afinal de contas, a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, ela está vivendo o maior de todos os milagres. Aquele homem, ele saltou. Porque Jesus, quando ele te coloca de pé, ele firma os seus passos. Esse negócio da igreja está morna, está fraquejando, é porque não tem se segurado. Porque a pessoa, quando está segura, ela começa a saltar.
Põe a criança no pula-pula. Ela vai ficar assim, ó, rodando devagarzinho. Ela vai pular, irmãos. Você tem que entrar na presença de Jesus assim, pulando, forte. Você tem que entender quem é Jesus na sua vida. Ele é o autor da vida. Sabe o que é a autoria de alguma coisa? É você dar origem. Quando a Bíblia está dizendo que Jesus ele é autor da vida, ela está dizendo que ele é a origem da vida. Ele é a origem de todas as coisas. Mas nós estamos limitando Jesus. Às vezes a gente acha que Jesus só pode dar uma coisa de 10 reais. Mas Jesus pode dar muito mais. Às vezes nós estamos limitando Jesus, achando que Jesus pode só passar a nossa dor. Quando ele pode trazer cura. Quando ele pode trazer restauração. Então, irmãos, ajudem as pessoas a viverem o milagre. O milagre ele não vai ser feito porque você fez, mas porque no nome de Jesus há poder. Irmãos, o coxo saltou, entrou louvando no templo. E muitas vezes eu vejo as pessoas não dando importância para o templo. Eu já contei meu testemunho que eu não podia ter filhos. Quando a Karine nasceu, com alguns dias, eu precisei voltar com ela para o hospital. E ela ficou internada. 5 dias. Quando eu saí do hospital, eu fui à igreja. E cheguei lá na igreja e falei para o zelador assim, abre o templo. Porque eu vou lá no altar consagrar minha filha ao Senhor. A minha filha foi apresentada na igreja. Mas antes dela ser apresentada na igreja, ela já tinha sido apresentada no meu ventre. Ela já tinha sido apresentada por mim no altar. Valoriza o templo. Se a igreja é a casa do Senhor, você não pode ter preguiça de vir à igreja. Se a igreja é a casa do Senhor, você tem que fazer tudo para você chegar na hora do culto. Se a igreja é a casa do Senhor, é o lugar de adoração, você tem que ser o primeiro a querer chegar aqui nesse lugar de adoração. Irmãos, que preguiça espiritual é essa que nós estamos vivendo? Repreende isso em nome de Jesus. Tá com dor? Vem para a igreja. Eu hoje estava com uma dor intensa. Pedi um remédio a ela, o remédio não passou. Fui lá na irmã Laura, falei, irmã Laura, ora pela minha vida, que eu vou ter que pregar. A irmã Laura orou e graças a Deus a dor passou. Irmãos, sai dessa preguiça em nome de Jesus. Você não veio à igreja por causa do pastor nem da pastora, não. Você tem que vir, porque é o nome de Jesus que tem poder. É Ele que vai te salvar. Esse lugar aqui para você, apesar de o altar aqui de madeira ter sido feito pelos homens, tudo isso aqui, o ar-condicionado, o nosso irmão Igor que nos abençoa com a manutenção, apesar de tudo isso aqui ter sido feito pelo homem, isso aqui é um lugar de adoração. Isso aqui é o lugar onde a igreja se reúne para falar do amor de Deus, para orar uns pelos outros, da mesma forma como eu fui lá na irmã Laura, pedir para que ela orasse pela minha vida, vocês podem pedir uns aos outros para orar pelos problemas e as situações difíceis que vocês estão vivendo. Mas o inimigo tem nos cegado. Sabe como é que nós estamos vindo para a igreja? Se arrastando assim, ó. Irmãos, levanta esse pé em nome de Jesus. Quando eu saí ali fora, Deus falou assim comigo, essa dor que você está sentindo é a dor do crescimento. Se nós como igreja tivermos que sentir dor para essa igreja crescer, nós precisamos sentir dor. Não é para a obra? Não é para o reino? Nós vamos sentir dor.
Eu estou tendo uns pesadelos terríveis. Mas a gente vai buscando no Senhor. Se é dor do crescimento, nós vamos ter a dor. Mas a obra de Deus vai crescer. Não pelo meu nome, porque no meu nome não tem poder nenhum. Se você falar em nome da pastora Angélica, não tem nada. Agora, se você crê que no nome de Jesus vai acontecer, vai acontecer. Irmãos, a obra foi completa. Deus não vai fazer nada pela metade nessa igreja. A palavra de Deus fala assim: no que depender de vós, tende os paz com todos. No que depender de mim, eu vou ter paz com os irmãos. No que depender da minha pessoa, a igreja vai ficar aberta. No que depender da minha pessoa, as pessoas vão receber visita em suas casas quando estiverem doentes. Agora, irmão, não faz o pastor perder tempo indo na sua casa sem necessidade. Liga para o irmão, fala que está cansado, fala que está desanimado, mas vem para a igreja em nome de Jesus, irmãos. Porque a gente precisa gastar tempo com quem não é convertido, com quem não aceitou Jesus. Eu preciso, gente, evangelizar. Eu preciso falar do amor de Jesus. Pessoas estão morrendo. E eu, pastora Angélica, não estou fazendo nada. Eu preciso caminhar mais, irmãos. Eu preciso, com dor, sem dor, cansada, desanimada, pregar o evangelho. Eu sei porque eu estou enfrentando essas lutas espirituais. Que eu estou evangelizando aí umas pessoas aí. E aí você paga o preço. E aí o que acontece? Eu posso, irmãos, perder tempo? Eu tenho que ir até essas vidas, irmãos. Eu tenho que falar do amor de Jesus. Mas às vezes a gente tem que estar, irmão, olha. Irmãos, fazem as ponderações entre vocês. Resolve esse negócio. Não fica brigando, não. Olha para a cruz. Olha para o sacrifício de Jesus. Jesus morreu por essa pessoa que muitas vezes você não está falando. Irmãos, quem aqui não tem um familiar? Qual a pessoa aqui que não tem um familiar que precisa ser evangelizado? Levanta a mão. Todo mundo tem alguém para evangelizar. Mas a gente sabe que às vezes a Joselita, ela está evangelizando, mas o parente dela não aceita. Aí precisa da Fernanda falar do amor de Deus para o parente da Joselita. Aí a Fernanda tem um parente que precisa ser evangelizado. Aí o Lucas vai evangelizar. Irmãos, é assim que o reino funciona. Agora, se nós ficarmos brigando entre si, a obra não avança. Se nós ficarmos de moleza, os campos estão brancos, mas eles não vão ser, não vai acontecer a ceifa, irmão. Tem coisa que se você deixar de colher na hora, vai estragar. Não é isso? Quantas coisas se estragam no pé porque você não colheu na hora? Então, irmãos, em nome de Jesus, e eu estou falando para mim também, porque a palavra, quando chega, eu tomo posse para mim. Em nome de Jesus, vamos avançar. Em nome de Jesus. Irmãos, de quem é a glória quando acontece o milagre? A glória de Jesus, irmãos. Atos 3, 12 e 16 diz assim: Pedro revela que aquela cura se deu através do nome de Jesus. Ou seja, não eram eles que faziam os milagres. Sabe o que Pedro fez? Quando a cura aconteceu, quando você está orando por um milagre, o milagre acontece.
Quem não acredita em Jesus fala assim: nossa, eu sou médico. Eu sei que isso é impossível de acontecer, mas aconteceu. Só pode ser quem? Jesus. No nascimento da Karine, eu não poderia, meu útero não segurava 250 gramas. A Karine nasceu com 3,450 quilos. Quem fez o milagre? Jesus. Os médicos podem ser ateu, mas eles comprovaram que o milagre acontece. E os vizinhos, como é que ficam? Gente. Correndo lá no cartório. Mas Jesus fez um milagre. Aquela pessoa tinha recebido um diagnóstico. Aí foi curada. Quem curou? Jesus. A igreja foi lá, orou, participou, fez intercessão, fez jejum. No meu caso, a igreja toda se dobrou de joelho toda quarta-feira. Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa criança, em nome de Jesus. A criança nasceu, nos 15 anos da Karine, foram 240 pessoas. Porque eu falei, eu não tenho como não chamar todo mundo. Porque todo mundo participou do milagre. Também as pessoas me ligavam e falavam assim, o que você precisa? Eu falava, escolhe aí da lista que você quiser dar. Porque foi uma festa gigantesca. Porque foi um milagre. O Pedro Ernesto não acreditava no milagre. A igreja com 7 médicos não acreditava no milagre. Foi um milagre. Aliás, eles acreditavam, mas eles tinham a certeza que era milagre. Irmãos, quem fez o milagre? Jesus. De quem é a glória? De Jesus. Irmãos, eu adoro. Eu gosto, o pessoal sabe, né? Nós vamos ver aí uns famosos aí. Eu gosto da música. Eu gosto de um pregador bom. Eu acho que tem pregadora melhor do que eu. Eu acho que cantor nem se fala, né? Porque eu não canto nada, então qualquer cantor, quem canta já está melhor, já está na frente. Mas não podemos cometer idolatria. Você fica na igreja em que o Senhor te chamou para ficar. Você fica no ministério que o Senhor te chamou para ficar. Irmãos, é muito bom. É muito bom ir para show. É muito bom ver cantor, né? Gospel, talentosíssimos. Pregadores talentosíssimos. Quando eu fui lá em Belo Horizonte, eu vi aquele pastor Jeremias Pereira que, nas minhas dificuldades, quando eu estava doente, eu escutava uma pregação dele, que aquela pregação, eu entendi que foi para mim, para aquele momento, eu escutava aquela pregação direto. Mas eu não tenho idolatria. Porque eu sei que tudo que ele faz é em nome de Jesus. Eu sei que tudo que eu faço é em nome de Jesus. Eu sei que tudo que o pastor Guilherme faz é em nome de Jesus. Eu sei que tudo que o pastor Eduardo faz é em nome de Jesus. Eu sei que tudo que o Ministério de Louvor canta aqui é em nome de Jesus. Não tem como competir com Jesus. Não pode ter espaço na nossa vida para competição. Irmão, se eu me colocar em algum momento no lugar de Deus, eu estou fazendo como Satanás. Eu estou cometendo o pecado da soberba, do orgulho, achando que eu sou alguma coisa, sendo que eu não sou nada. Havia uma promessa de Deus. Pedro fala assim, olha, vocês estão admirados com o milagre? Mas Pedro nem comenta mais sobre o milagre. Para ele o milagre já passou. O milagre foi só para ele poder pregar. Sabe o que acontece? Todo mundo admirado, olhando aquele homem que entrou saltando no templo, que era coxo, que agora está curado. Ele falou assim, ó, já havia uma promessa de Deus no passado. Deus já havia usado profetas. Deus já havia falado que Jesus, o autor da vida,
Viria. E o autor da vida estava entre vocês. Mas vocês não reconheceram. Vocês não aceitaram a Jesus. Mas e Pedro coloca assim, mas ainda há esperança. Irmãos, enquanto nós estamos vivos, enquanto teu parente que não aceitou Jesus está vivo, ainda há esperança. Ainda há esperança de salvação. Mas para isso é necessário o quê? Pedro falou logo, arrependei-vos. Irmão, se você estava parado em casa, se você estava com preguiça de vir para o culto, se você estava com preguiça de fazer a obra de Deus, eu quero falar para você, arrependei-vos. Convertei-vos. Leva a sua vida para a direção certa. Seu alvo é Cristo. Ele falou, arrependei-vos, convertei-vos, e vocês terão perdão dos pecados. Irmãos, é Cristo que vai te perdoar. Se você tiver algum problema com seu irmão, você chegar para ele e pedir perdão. Se ele não te perdoar, seu alvo é Cristo. Você vai continuar na igreja, você vai continuar no seu ministério, você vai continuar fazendo a obra do Senhor, porque você não está aqui por conta de ninguém, porque o seu alvo é Cristo. É isso. Não podemos nos esquecer, irmãos, do que a Bíblia diz. Jesus fala assim, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Irmãos, não é ano dos frutos? O que você precisa fazer? Permanecer em Jesus. Irmão, nós temos que chegar no céu com alguma coisinha. Só não vai chegar no céu com alguma coisinha aquela pessoa que aceitou Jesus no leito de morte. Agora, nós que estamos indo para o trabalho, indo para a escola, indo para a faculdade, indo passear, indo no shopping, a gente tem que chegar lá com a mãozinha como? Aqui, Senhor, meus frutos aqui, ó. Aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto, não é pouco não, irmãos. Eu não sei como é que eu vou fazer com Jesus, porque ele está falando, dá muito. Eu vou ter que correr mais um pouquinho aí. A gente vai ter que fazer alguma coisa. Precisamos ter Jesus, irmãos. Precisamos agir em nome de Jesus. Precisamos atribuir os milagres a Jesus. Nós precisamos testemunhar Jesus. Irmãos, eu vou terminar essa pregação aqui, ó, falando para vocês que o nosso foco é na missão. Não é fácil para vocês e não é fácil para a liderança. Tem hora que a gente, ó, mas eu vou seguir. Eu vou continuar. Aquele que põe a mão no arado não olha para trás, então eu, como pastora, não posso olhar para trás. Eu tenho que ir. E eu vou, irmãos. Porque nós não somos determinados. Tudo que eu fiz na minha vida, nada na minha vida foi fácil. Para eu ter minha filha, eu tive que ter determinação. Eu vou ter esse bebê, o senhor vai ver. O senhor está falando que eu vou abortar? Não vou abortar, não. Eu vou ter esse bebê. Falei para o médico isso. Ah, quer me perturbar, quer tirar minha consagração para eu não tomar ceia no Senhor. Já está perdoado em nome de Jesus. Já está perdoado em nome de Jesus. Não vai tirar a minha santidade. Ah, essa porta se fechou? Não tem problema. Eu não vou murmurar, não vou ficar no deserto. A minha Canaã vai se abrir. Eu vou conseguir a minha Canaã, minha terra prometida. Irmãos, é você. Não é o outro. Eu não coloco a minha vida na mão de ninguém. A minha vida está nas mãos de Jesus, o autor da vida. Ah, não, pastora, porque não é fácil perdoar.
Não é fácil você obedecer a Jesus. Não é fácil você se posicionar. Não é fácil você viver uma vida de santidade. Mas você tem que entender que você tem uma missão. E meu alvo é Cristo. Meu foco é Cristo. Para terminar, irmãos, eu vou orar. Porque eu acho que a igreja está precisando viver milagres. A igreja está precisando viver curas. Sabe por quê? Porque quando a pessoa perguntar, como é que esse câncer sumiu? Foi o nome de Jesus. Como é que a sua família foi restaurada? Foi o nome de Jesus. Como é que você conseguiu um emprego nessa empresa tão boa? Foi o nome de Jesus. Como é que você fez o seu filho sair das drogas, da prostituição? Foi o nome de Jesus. Como é que você restaurou a sua família? Foi o nome de Jesus. Como é que você conseguiu perdoar aquele que te fere? Foi o nome de Jesus. Nós vamos viver milagres nessa igreja, irmãos. Nós vamos nos comprometer. Chegar mais cedo na igreja para orar. Chegar mais cedo na igreja para orar. Antes do culto começar. Começar a colocar o ministério de louvor em oração. Colocar a vida dos pastores em oração. Colocar a vida das pessoas que trabalham na administração em oração. Colocar todos os ministérios da igreja em oração. Porque nós somos uma equipe. Mas o líder, ele é o autor da vida. Ele é Jesus. Não se desanima. Não se desespera. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, Jesus vai mandar um Pedro e um João na sua vida. Para falar para você, levanta e anda. Entra no culto para cultuar. Entra na igreja e faz parte da comunhão. Porque dentro do templo, no lugar de adoração, ali é o seu lugar. Amém?